Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer todo nosso, Orion. Orion, crise na arrecadação de estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal acende um alerta lá na Assembleia Legislativa, né? O governo federal poderá mudar regras mais duras? Bom, essa é a intenção e o pedido de governadores de estados que já aderiram ao regime de recuperação fiscal e tiveram uma experiência aí mal sucedida até agora. O alerta está cada vez mais aceso na Assembleia Legislativa, especialmente por conta dessas duas experiências dos estados que já aderiram ao regime de recuperação fiscal, o RRF, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro já fez 2 adesões e ainda não deu certo. Agora, junto com o Rio Grande do Sul, está tentando negociar com o governo federal mudanças nos termos dessa adesão. Por quê? Porque ambos tiveram queda na arrecadação, na queda de receita e estão com dificuldades em manter compromissos em dia. Minas Gerais planeja sua adesão ao regime de recuperação fiscal nos próximos meses, mas o debate está gerando aí em torno desse tema é muito amplo e dividido em entidades políticas e também associações. Essas experiências, Lucas, deveriam orientar o governo de Minas e o governo federal no momento de formalizar mais uma adesão. O debate tem sido intenso na Assembleia em função disso, pautado quase sempre pela oposição, já que a bancada governista fica em silêncio, mas também não faz aquela defesa enfática desse projeto governador, à exceção de seus líderes. Segundo os deputados da oposição, quem aderiu ao regime está arrependido hoje. O regime de recuperação fiscal exige dos estados que aderem a ele uma série de compromissos, como não judicializar questões envolvendo valores devidos ou a receber com o governo federal, ou seja, nenhuma ação judicial é aceita. Além disso, como ficou claro na proposta do governador Romeu Zema, ficam congelados os salários dos servidores, é proibida a realização de concursos públicos e venda de empresas estatais também está prevista. Estão na lista do governo vender, por exemplo, a CEMIG, a Copasa, a Codemig, a estatal poderosa do Nióbio, a Ceasa Minas, o metrô de Belo Horizonte. Então, as mudanças no programa seriam necessárias para evitar que os estados fiquem de mãos atadas e reféns do governo federal, de acordo com os termos da lei de RRF de 2017. Pela segunda vez, o Rio de Janeiro pede readequação nos parâmetros nas regras desse programa. E agora também o Rio Grande do Sul. O que mais agravou a situação desses dois estados foi a redução de impostos feita pelo governo passado, impactando o setor de combustíveis e energia elétrica, entre outros. Esses dois estados tiveram perdas aí de arrecadação de 3 bilhões de reais a 4 bilhões de reais. Razão maior do desequilíbrio, então eles precisam recorrer até a justiça, se for o caso, se não conseguirem uma compensação. Na semana passada, os dois governadores do Rio e do Rio Grande do Sul estiveram em Brasília buscando revisão aí do regime de recuperação fiscal. Como eles, Minas também perdeu a arrecadação por conta disso. E o alerta maior é que, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, os estados terão que abrir mão de recorrer judicialmente ou questionar qualquer coisa na justiça em termos de perdas. Há muitos equívocos do governo passado que precisam ser reparados, recompensados. Sem falar que os altos valores da dívida de Minas são questionados, ainda tem a lei de Lei Candir, né, que desonera os produtos de exportação. Para Minas Gerais é um desequilíbrio fiscal muito forte em função da mineração e de produtos do agronegócio. Então o governo federal está com esse abacaxi nas mãos, já que as dívidas dos estados batem a casa dos 700 bilhões de reais, algo que precisa ser feito sem arrochar ainda mais a situação fiscal dos estados. Orion, pedido de cassação de deputado mineiro movimenta a internet, Orion? Pois é, Luciano, após aquele discurso transfóbico do deputado mineiro Nicolas Ferreira no plenário da Câmara dos Deputados, uma petição foi criada pela cassação dele e já chega a 260 mil assinaturas desde o último sábado, 48 horas depois da iniciativa ser tomada na internet. O abaixo-assinado online é uma das medidas em resposta a esse pronunciamento de Nicolas, que no Dia Internacional das Mulheres foi à tribuna da Câmara dos Deputados e, vestindo uma peruca loira, afirmou que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Em tom jocoso, ele chegou a se apresentar como deputada Nicole.
Em suas manifestações, elas renderam até agora, além desse repúdio geral, reprimenda pública do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e denúncias ao Conselho de Ética da Câmara e ao Supremo Tribunal Federal. Aliados dele saíram em defesa do deputado, que é o mais votado do Brasil, e ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Mas agências de consultoria geral, digital, apontaram o uso de robôs para impulsionar a base de fãs do parlamentar nesse mundo virtual. O parlamentar diz que não tem medo de cassação, porque teria até apoio divino usando o nome de Deus em vão. E também ele está usando esse ganho de popularidade, ainda que artificial, né? E o uso em vão também da liberdade de expressão para justificar a ação em plenário e agredir as mulheres e pessoas trans. Mesmo com o uso de robôs e perfis suspeitos, o repúdio às falas de Nicolas foi maior. No levantamento de uma empresa do ramo aí, as palavras cassação e transfobia apareceram repetidas vezes, além dos termos negativos como crime, o que, segundo o texto, mostra que um claro sinal de repercussão negativa que teve o seu discurso maior do que qualquer outro, do que a defesa. Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, combinadíssimo. Um abraço para você, Lucas, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos. Valeu.